Uma descoberta arqueológica única que surpreendeu o mundo inteiro. Ela é capaz de reescrever a história da humanidade. Para saber mais sobre ela e ver as construções mais antigas dos Emirados Árabes Unidos, o templo budista mais antigo, o monstro marinho peruano e a árvore genealógica mais antiga do mundo, você deve assistir a este vídeo até o final. Olá, amigo, você está no canal Kirtop. Pergaminhos de prata de Ketef Rinon. O local de escavações arqueológicas de Ketef Rinon é um complexo formado por várias câmaras funerárias, escavadas na rocha, localizadas a sudoeste da cidade velha de Jerusalém, no caminho para Belém. Em 1979, os arqueólogos fizeram uma descoberta importante nesse local. Eles encontraram duas placas de prata enroladas como pergaminhos. Nelas foram feitas inscrições em hebraico antigo. Acredita-se que esses pergaminhos eram usados como amuletos e datam do século 7 a.C. Os textos nesses amuletos. Os amuletos trazem as mais antigas citações preservadas da Torá. Figuras de Acâmbaro. Uma descoberta arqueológica que até hoje gera muitas controvérsias no mundo científico. Alguns pesquisadores afirmam que a coleção é uma falsificação habilidosa, enquanto outros têm certeza de sua autenticidade. Hoje as figuras estão no Museu de Acâmbaro, atraindo muitos turistas de vários países. A coleção inclui pequenas figuras de argila feitas na forma de animais, dinossauros e pessoas. As descobertas foram reunidas pelo imigrante alemão Waldemar Jules Ruth. Ele afirmou que encontrou o primeiro artefato perto de uma montanha próxima a Acâmbaro. Depois, Jules Ruth encontrou artefatos semelhantes com os moradores locais da vila e decidiu comprá-los. Foram encontradas as construções mais antigas nos Emirados Árabes Unidos. As ruínas encontradas pelos arqueólogos são 500 anos mais antigas do que as construções mais antigas conhecidas até agora nos Emirados Árabes Unidos. Os arqueólogos que estudam o patrimônio dos Emirados Árabes Unidos continuam acrescentando novos capítulos à história dos Emirados Árabes Unidos. Na ilha de Gaga, localizada a oeste da cidade de Abu Dhabi, os cientistas encontraram estruturas de pedra e artefatos criados há 8.500 anos. O recorde anterior das construções mais antigas nos Emirados Árabes Unidos era das ruínas da ilha de Marava, 500 anos mais novas. Aqui mesmo, em camadas com idade entre 5.800 e 5.600 anos, foi encontrada uma pérola, o que indica uma prática estabelecida de comércio e troca. Com base nessas e em várias outras descobertas, acreditava-se que os primeiros assentamentos nesta região foram criados durante o período neolítico, com o desenvolvimento das rotas marítimas de comércio. A construção de 8.500 anos comprova a presença antiga de pessoas aqui. As ilhas de Abu Dhabi eram férteis e o comércio internacional aumentou sua prosperidade. As construções encontradas são simples cômodos circulares, cujas paredes são feitas de pedra. Sua altura total não foi determinada. Chegaram até nós pedras, empilhadas com cerca de 1 metro de altura. As pessoas viviam lá o ano todo. Isso é evidenciado pelos numerosos amuletos. A altura total delas não foi determinada. Chegaram até nós pedras empilhadas a cerca de 1 metro de altura. As pessoas viviam lá o ano todo. Isso é evidenciado por numerosos artefatos, incluindo pontas de flecha de pedra habilmente trabalhadas, que eram usadas para a caça. Os habitantes também aproveitavam os ricos frutos do mar. Ainda não se sabe por quanto tempo essa aldeia existiu, mas mesmo depois de ter sido abandonada, ela não foi esquecida. Há quase 5.000 anos uma pessoa foi enterrada nas ruínas. Este é um dos poucos sepultamentos desse período conhecidos nas ilhas de Abu Dhabi, Mangazeia. Esse era o nome da primeira cidade russa no Ártico do século XVII. Ela surgiu em 1607 no rio Tass, na Sibéria. Ela foi criada principalmente para exercer o controle governamental sobre a rota marítima de Mangazeia, que conectava o Mar Branco à região de Priobi. Por Mangazeia, levavam farinha, pão, sal e outros produtos à Sibéria, exportando grande quantidade de peles. A cidade era tão rica que virou lenda, chamada Mangazeia, de transbordante de ouro. Porém existiu por menos de um século e foi abandonada. A principal razão foi a alteração das rotas de colonização da Sibéria e o declínio da caça de peles local. Mangazeia deixou de ser interessante para seus habitantes, mas não para os arqueólogos. As primeiras escavações nesses lugares foram realizadas em 1862 por Kuchelevsky. Durante as escavações, descobriu-se que Mangazeia possuía a típica divisão das antigas cidades russas: Cidade, Kremlin e Possad. Mapa de Madaba. O mapa de Madaba é o mais antigo mapa preservado da Terra Santa, especialmente de Jerusalém, e faz parte do mosaico do piso da Igreja Bizantina de São Jorge em Madaba, na Jordânia.
O mapa foi descoberto durante uma reforma na igreja, em 1884, e data de algum momento entre os anos 560 e 565 d.C. Embora originalmente o mapa mostrasse grande parte do Oriente Médio, desde o sul da Síria até o centro do Egito. Grande parte do mapa em mosaico já estava destruída quando foi descoberto. No entanto, a parte do mapa que retrata Jerusalém permaneceu intacta e mostra a cidade-fortaleza em formato oval, com 6 portões, 21 torres e várias dezenas de edifícios e estruturas. Visitantes de Madaba podem ver o mapa pessoalmente. Uma cópia está no Instituto Arqueológico da Universidade de Göttingen, na Alemanha. Uma característica rara nos dinossauros. Cientistas descobriram no Marrocos, África, os primeiros fósseis do dinossauro de bico de pato, Ainabia odysseus. Ainabia significa estrangeiro em árabe. A descoberta intrigou especialistas, pois esses tipos eram encontrados apenas na Europa. Na era dos dinossauros, 2 continentes eram separados por um oceano profundo. Então pesquisadores investigaram como chegaram à África. A espécie Ainabia odysseus viveu no final do período Cretáceo, há 66 milhões de anos. Esses dinossauros eram herbívoros e, comparados a outros de bico de pato, tinham apenas 3 metros de comprimento. Os cientistas explicaram seu espanto após a descoberta na África. É como encontrar um canguru na Escócia. Especialistas analisaram dentes e mandíbula e concluíram que a espécie era da subfamília dos dinossauros de bico de pato, os lambeossauríneos. Segundo os cientistas, eles possuíam cristas ósseas elaboradas na cabeça. Primeiro, eles viveram na América do Norte e depois se espalharam pela Ásia e Europa, mas seus fósseis nunca foram encontrados na África. Pesquisadores afirmam que os dinossauros não conseguiram chegar ao continente por terra. Segundo os cientistas, certamente o animal chegou lá pela água. Supõe-se que representantes dessa espécie eram bons nadadores. Eles tinham pernas e caudas fortes. Além disso, seus restos foram encontrados em depósitos fluviais e rochas marinhas. Isso mostra que eles conseguiam se mover na água. Um dente com 10 milhões de anos. Cientistas alemães temem que sua descoberta faça o mundo reescrever a história da humanidade. Estamos falando de um dente que foi encontrado perto da comuna alemã de Eppelsheim. Descobertas semelhantes só haviam sido feitas antes na Etiópia. A semelhança dos dentes encontrados os impressionou tanto que passaram mais de um ano revisando a datação dos restos para evitar declarações precipitadas. A idade do último dente encontrado é de quase 10 milhões de anos. Um dos templos budistas mais antigos do mundo. Fragmentos de pedra do segundo século a.C. foram encontrados por arqueólogos italianos em Baricote, no Paquistão, revelando um dos templos budistas mais antigos do mundo. Fragmentos de pedra das paredes e artefatos datam da segunda metade do século XII a.C. Especialistas italianos trabalham na região de Gandhara desde 1955. No entanto, grandes descobertas só foram feitas agora. A cidade de Baricote, onde hoje trabalham cientistas italianos, é mencionada em textos gregos e latinos como Basira ou Vajrastana. Esta é uma das cidades sitiadas por Alexandre, o Grande. Este lugar desempenhou um papel importante na administração de todas as áreas agrícolas do Vale do Swat, que devido ao seu microclima, permite colher grãos ou arroz 2 vezes por ano. Para Alexandre, o Grande, Baricote tornou-se uma espécie de celeiro, do qual ele se aproveitou antes de continuar sua campanha para a Índia. Cientistas italianos descobriram que o antigo templo em Baricote era cilíndrico e tinha 3 metros de altura. Ele foi construído sobre um pódio absidal durante o reinado do rei indo-grego Menandro Menanto. Ao mesmo tempo, no local onde o templo foi erguido, havia anteriormente uma construção ainda mais antiga. Arqueólogos também acharam fragmentos de inscrições em cerâmica com escrita Kharoshthi e algumas moedas. Cientistas acreditam que o templo em Baricote sofreu vários atos de vandalismo ao longo da história e foi abandonado no início do século III d.C., após a destruição da Cidade Baixa por um terremoto. Monstro marinho peruano. Hoje em dia, as baleias são consideradas criaturas gentis e bastante inofensivas. No entanto, o monstro marinho peruano, o monstro marinho peruano, que nadava nas águas do que hoje é o Peru há 36 milhões de anos, dificilmente se encaixa nessa descrição. Esse animal ameaçador, chamado de monstro marinho, chegava a 17 metros de comprimento e possuía dentes afiados como navalhas, o que lhe permitia se alimentar de grandes animais, incluindo atuns e tubarões.
Essa descoberta é notável por causa de sua excelente preservação. Esse animal foi um dos maiores predadores de sua época. O crânio da baleia, com fileiras de dentes longos e afiados, foi descoberto. Foi descoberto no ano passado no deserto de Ocukage, no Peru. Naquela época, o mar peruano era quente. Graças a fósseis como esse, podemos reconstruir a história do mar peruano. Os cientistas acreditam que o crânio pertencia a um basilossauro, representante da família dos cetáceos aquáticos, cujos descendentes são as baleias, os golfinhos e as toninhas. Embora o nome basilossauro signifique lagarto real, o animal não pertence aos répteis. Porém, cientistas afirmam que os movimentos de seu corpo longo lembravam os de uma grande serpente. O predador Okukake, nome dado por cientistas, usava dentes poderosos para comer atum, tubarões e sardinhas. Pesquisadores explicam que, ao morrer, o crânio do basilossauro provavelmente afundou até o fundo do mar, onde se fossilizou rapidamente. Os primeiros cetáceos, como o basilossauro, evoluíram de animais terrestres há cerca de 55 milhões de anos. No final do Eoceno, de 56 a 34 milhões de anos atrás, os cetáceos ainda não estavam totalmente adaptados à vida marinha. O deserto de Okukake é rico em fósseis, graças aos quais os cientistas podem rastrear 42 milhões de anos de evolução. 70 mil anos atrás, a humanidade quase foi extinta. O ser humano, como espécie, esteve à beira da extinção há cerca de 70 mil anos, como evidenciado apenas por pesquisas genéticas realizadas. Cientistas acreditam que, em certo momento, havia só 2.000 pessoas vivas na Terra. Isso significa que, por um período bastante longo, o ser humano foi, de fato, uma espécie em extinção, uma presa fácil para doenças, catástrofes naturais e conflitos. Se naquele momento histórico, ao menos um desses fatores tivesse atuado contra o Homo sapiens, não existiríamos hoje. Além disso, segundo o American Journal of Human Genetics, pesquisadores concluíram com base nesse mesmo experimento genético que o ser humano deixou a África pela primeira vez há cerca de 70 mil anos. Ao contrário de seus parentes mais próximos, os chimpanzés, todos os seres humanos possuem praticamente o mesmo DNA pessoal, quase idêntico. Além disso, mesmo dentro de um único grupo de chimpanzés, indivíduos separados apresentam mais diferenças na estrutura do DNA do que todos os 6 bilhões de pessoas que vivem atualmente na Terra. Como relata a BBC, cientistas da Universidade Stanford dos Estados Unidos e da Academia Russa de Ciências compararam 377 marcadores microsatélites em amostras de DNA coletadas em 52 regiões do planeta. Como resultado, foi identificada uma relação próxima entre dois grupos de caçadores-coletores que vivem na África ao sul do Saara, os pigmeus Mbuti, que vivem na Bacia do Congo, e os bosquímanos Khoisan, da Botsuana. Pesquisadores consideram Mbuti e Khoisan o ramo mais antigo do homem moderno já estudado. Uma diferença tão pequena no DNA dos humanos modernos indica que, nos últimos 100 mil anos, a humanidade esteve literalmente à beira da extinção, e todos os seres humanos vivos hoje são descendentes de um pequeno grupo que sobreviveu naquela época. Esse grupo provavelmente não passava de 2.000 indivíduos no período crítico. A árvore genealógica mais antiga do mundo. A análise do DNA antigo de uma das tumbas neolíticas mais bem preservadas do Reino Unido, com quase 6 mil anos de idade, mostra que 27 das 35 pessoas ali encontradas pertenciam a 5 gerações contínuas de uma mesma grande família. O túmulo de Hazleton North, em Cotswold Hills, no oeste da Inglaterra, é uma das tumbas neolíticas mais bem preservadas do Reino Unido. No interior, na década de 80 foram encontrados os restos mortais de 35 pessoas. Presumivelmente todas viveram entre 5.600 e 5.700 anos atrás, cerca de 100 anos depois que a agricultura começou nessa região. Há alguns anos, especialistas extraíram material genético desses restos enterrados. Em um estudo recente, os cientistas usaram esses dados genéticos para reconstruir as diferentes relações entre todas essas pessoas. A análise mostrou que a maioria das pessoas enterradas na cova descendia de 4 mulheres que tiveram filhos com o mesmo homem. Esses resultados sugerem que na sociedade neolítica daquela época existiam casamentos poligâmicos. Pesquisadores acham improvável que esse ancestral masculino tenha tido 4 esposas em sequência. Provavelmente teve várias ao mesmo tempo. Os resultados deste trabalho também mostram que os homens, em geral, eram enterrados junto com seu pai e irmãos, o que indica uma origem patrilinear. Em outras palavras, os enterrados das gerações posteriores estavam ligados à primeira geração por meio de seus parentes do sexo masculino. Por fim, a equipe identificou 8 pessoas que não eram parentes biológicos daqueles listados na árvore genealógica. No entanto, 3 delas eram mulheres.
Portanto, é bem possível que eles tivessem um parceiro no túmulo, mas não tivessem filhos. Também é possível que tivessem filhas, mas que elas tenham deixado a comunidade ao atingirem a idade adulta, o que explicaria sua ausência no túmulo. Foram achadas sepulturas antigas e um sarcófago sob Notre Dame. Várias sepulturas e um sarcófago de chumbo foram encontrados em Notre Dame durante a reconstrução da catedral após o incêndio de 2019. A informação foi divulgada pelo The Guardian, citando o Ministério da Cultura da França. Supõe-se que o sarcófago foi feito para um alto funcionário na anos 1300. Aparentemente, devido ao peso da terra e das pedras, ele ficou deformado. Para olhar dentro dele, a equipe de especialistas usou uma mini-câmera endoscópica. É possível notar pedaços de tecido, cabelo e um travesseiro de folhas na cabeça do falecido, fenômeno comum em enterros de líderes religiosos. Esses elementos vegetais ainda presentes indicam que os corpos estão muito bem preservados. Também foram achados elementos de esculturas pintadas. Eles foram identificados como partes do jubé original do século XIII, um elemento arquitetônico que separava o altar da nave. Avalie este vídeo com um joinha para cima ou para baixo, compartilhe com seus amigos, e para cada comentário gentil, eu certamente vou responder. Obrigado por assistirem. Tchau a todos.